A Bíblia diz que após a multiplicação dos pães e peixes, esse milagre que aconteceu quando Deus multiplicou aquela grande multidão com poucos peixes e 2 pãezinhos, foi um grande milagre. Agora, este milagre apontava para algo maior. Poxa, mas o que poderia ser maior? Um homem que pega 2 peixes e alguns pãezinhos e dá de comer a mais de 5.000 pessoas. Que milagre, como é que esse pão se dividiu? Porque todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Não existe nada que Deus não possa fazer. Amados, preste bem atenção. Jesus então demonstra aqui, agora sobre esse ponto que nós vemos, a autoridade que ele também tem sobre as forças da natureza. Ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Eu tenho poder sobre a tua vida, poder de vida e morte, de curar e de ferir. Tenho poder de dar luz e criar as trevas. Sou eu Deus que firo e sou eu Deus que saro. Sou eu Deus que abro e fecho a sepultura. Sou eu Deus que acalma a tempestade. Sou eu Deus que digo cala de vento e o vento cala. Sou eu Deus que digo abre o mar e o mar se abre. Deus tem toda a autoridade. Esse nome é autoridade sobre todas as coisas, não somente sobre a minha e a tua vida, mas sobre tudo que engloba o mundo, a natureza, os animais e todas as demais coisas. Jesus recebeu esse poder. E eu quero que você se alegre, porque ele compartilhou disso conosco. Ele disse assim: e tudo que pedirem em meu nome crendo, não duvidando, recebereis também. Ei, placadarava súbia, você tem o aval de Deus. Debaixubi de Kévia, usa essa autoridade. Amém? Amados, escuta bem. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Tudo está no controle de Jesus. Entenda bem, mesmo as circunstâncias amargas e difíceis, quando parece que o barco de nossa vida é jogado de um lado para o outro. Quantas vezes nesses dias, nos últimos tempos, nosso barco foi chacoalhado de um lado para o outro? Sabe o que é isso? É quando você perde o controle. É quando você pensa e de repente você perde o controle e não sabe para onde vai, não sabe o caminho tomar, não sabe onde aquilo vai acabar. De repente você pensa que vai naufragar. Alabasto como a návia. É quando parece que o barco de nossa vida é jogado de um para o outro lado. E é quase impossível alguém nunca ter passado por algum tipo de tempestade. Ou ainda vai passar, ou está passando, ou já passou. Mas presta bem atenção, tempestade também não acontece se não houver a permissão de Deus. E aí você vai indagar, mas se Deus está permitindo tudo isso, por quê? Deixe o porquê, que nós vamos entender depois. Saiba somente de uma coisa, que Ele está nos conduzindo. Ei, Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias bons, todos os dias de sol, todos os dias de bonança, todos os dias de saúde, eu estarei convosco todos os dias. Foi isso que Ele disse. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Na tempestade, na doença, na dor, na morte, na tristeza, no vento contrário, na saúde, eu estarei convosco todos os dias. Shemanto quebrafacanarabasui, xeribanto que elebaço comanai. Você não está passando por isso sozinho. Eu tenho enfrentado tempestade, minha mãe tem, minha esposa tem, o Celso tem, o Robson tem, o Jair tem. Todos nós passamos por algum vento. Alguns, o vento é mais suave, o barco sacoleja pouco. Outros dá a impressão que o barco já está entrando água. Mas escuta bem, não importa, manavasseia, a fúria do vento, Deus está contigo. E é interessante que quando Deus está no barco, Ele vai te levar a um porto seguro. Oh, glória a Deus. Ele vai te levar ao teu destino com segurança. Porém, nesse texto que nós acabamos de ler, após Jesus saber da morte de João Batista, depois você vai ler em casa, que era primo de Jesus, pelas mãos de Herodes, ele então se retira com seus discípulos para orar à parte. Ele se retira, que ele entristeceu o coração do mestre. Ele se retira e leva os seus discípulos para orar à parte. E ele atravessa esse mar, que na realidade não é um mar, é um grande lago. E esse lago está entre as colinas de Golã, que é muito falado na televisão, a disputa entre lá os árabes e Israel, as colinas de Golã e as outras montanhas de Israel. Existe um grande lago que é chamado de mar. Jesus atravessa com os discípulos aquele mar. E lá ele faz a multiplicação dos pães e peixes. Levante o que derreste. Porque ele precisava de um momento para, sabe,
seu coração ser confortado, porque Jesus também tem um sentimento, ele não é insensível, ele sente dor como eu e você, ele sentiu a perca do primo, então ele queria se retirar, mas onde Jesus estava uma grande multidão acompanhava, na balacoderécia, na vaso, que não é fácil. Escuta, irmãos, e quando a multidão vê que ele multiplica peixe e pão, sabe o que começa a pensar? A multidão começa a ter um pensamento errôneo de Jesus, dizendo: eita, esse vai ser o nosso rei. A multidão começa a pensar num ato político, vamos colocar como rei. E Jesus, que é onisciente, onipresente, onipotente, percebe essa situação. Ele disse: desse mundo eu não sou, Anai, porque meu pai também não é desse mundo. Mas aqueles homens vendo aquilo já começam a ter modão, nós vamos entronizar, ele vai ser o rei de Israel. Jesus então, se apercebendo daquela situação, preste atenção, que é um fato histórico, Jesus, para não deixar os discípulos influenciados por tal situação, ele diz: descei antes, ide, entrai no barco e vai na minha frente, Rabandarávia, porque eu vou despedir a multidão sozinho. Há momentos que Jesus, na Camanácia, é só você e ele. Há momentos que é só um particular, de resub de Kévia. Porque, amado, se você vê depois da tua casa, foi o que aconteceu. Ele não pede para os discípulos. E alguns, ele não pede, ele dá uma ordem: ide, tomai o barco, ide na minha frente. Ele não pede: olha, eu estou vos pedindo, amados meus discípulos, alunos, vá na minha frente. Ele dá uma ordem: ide na minha frente. Levante o canável, porque eu vou despedir a multidão sozinho. E ele sobe ao monte, de uma daquelas montanhas, onde ele tinha uma visão clara. Daqui de cima eu vejo até a última pessoa lá atrás. Jesus tinha uma visão clara daquele grande lago. Ele estava vendo, não só espiritualmente, como fisicamente, as ondas se levantando. Ei, Jesus sabe que a tempestade tem assolado a tua vida. Jesus sabe que tipo de vento tem assolado o teu casamento. Jesus sabe que tipo de vento tem assoprado. É o vento do desemprego, é o vento muitas vezes do desânimo, da apatia, é as ondas de Camanasseia, da incredulidade. Jesus está te vendo tão espiritualmente como ele te observa do seu trono no alto dos céus. Você pode adorar ele, Canábia, Soma Nova Sébia. Jesus está num lugar privilegiado, ele vê tudo. Ei, meu irmão, eu estou te dizendo algo que você não está entendendo. Jesus, ele diz que a terra escabelo dos seus pés, apoio dos seus pés. Se a terra escabelo dos seus pés, imagina a visão que ele tem. Ei, ele está te enxergando, ele sabe o que você está passando, ele te enxerga tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Você está entendendo? Ele está te vendo. Olha o teu irmão e diga assim: ei, Jesus está te vendo. Saiba que em nossas vidas, mesmo que estejam prestes, essa parte é profunda. Saiba que em nossas vidas, mesmo que estejamos fazendo a vontade de Deus, alinhados com o seu propósito, mesmo que estamos ali, não estou dizendo fora de pecado, mas direitinho, andando direitinho, isso não nos deixa inerte de atravessar a tempestade. E nós usamos muito esse ponto fraco: Deus, eu sou crente, sou dizimista fiel, Deus, eu não perco o culto. É lógico que Jesus não vai usar uma palavra insônia como a gente usa, e daí? Ele não vai falar isso. Mas sabe o que o Senhor fala? Isso não impede você de atravessar tempestades na tua vida. Saiba que nossas vidas, mesmo que estejamos fazendo tudo que agrada a Deus, alinhados com o seu propósito, isso não nos impede de atravessar tempestades na nossa vida. São muitas vezes situações e circunstâncias contrárias à nossa vontade, hostis, desfavoráveis, coisas que a gente fala: poxa, eu não mereço, poxa Deus, por quê? Afinal, amados, escuta bem, qual foi a reação daqueles discípulos do Comanavasseia? E qual seria a sua reação se você estava lá com Jesus orando? Agora Jesus te dá uma ordem e fala: ide na frente que depois eu vou. E de repente você está lá no meio de uma tempestade. Você vai dizer para o Senhor: eu te obedeci, foi o Senhor que mandou, porque eu estou nisso. Levante, quem está entendendo, dá glória a Deus.
Muitas vezes é isso que nós falamos. Deus, mas não foi o Senhor que mandou. Se o Senhor mandou, por que isso está me acontecendo? Ou, Anábia Canai, não nos impede de atravessar tempestades na vida. São situações e circunstâncias contrárias à nossa vontade, hostis e desfavoráveis muitas vezes no nosso caminho. Qual seria a reação minha, tua e dos discípulos? Poxa, mas ele mandou? Poxa, mas por que me aconteceu? Se ele sabe de tudo, por que ele fez isso? Tem coisas que até hoje eu não tenho respostas. Tem pessoas que pensam que eu sou, não, eu sou o menor dos menores. O maior que sirva o menor. Há 2 semanas atrás eu estive no médico, eu estou tomando os medicamentos, pelo qual eu não gostaria de tomar, mas como eu estou sujeito à autoridade constituída que também é a medicina, eu tenho que obedecer como a Bíblia diz. Eu creio num Deus que me cura, sem precisar usar o médico, creio, mas creio também que Deus me cura usando a mão do médico. São fatores que nós temos que entender. E alguns tempos atrás alguém orou por mim, e eu sei que foi de Deus, e falou assim, Deus me mostra que você vai ficar liberto de alguns medicamentos. Falei, glória, eita glória, é isso que eu queria mesmo. Chegou o dia de ir para o médico, fui sozinho para São Caetano no carro, falei, glória, aleluia, estou liberto, Deus usou profeta, Deus falou, eu recebi. Cheguei na médica, acho que eu não falo para a médica o que o profeta falou. Ela olhou para mim, olhou os exames e falou, Carlos, eu falei, pode falar de Deus, manda, vou aumentar o teu remédio. Mas eu falei, Deus, você não falou? E aí como fica a tua fé? Aí sabe o que você faz? Você vai querer dar desculpa, o profeta estava na carne, não estava na carne não. Deus falou sim. Mas tem tempestades e circunstâncias hostis que nos acercam e que muitas vezes nós não entendemos, mas você vai entender agora. Quem está entendendo o mistério aí? Olha para o teu irmão e diga assim, Deus está falando comigo também. Diga aí, pode falar que eu sei. O negócio é comigo, eu falo para o negócio é comigo hoje, esse negócio é para mim. Acho que Jeová contou no ouvido dele lá, que é para mim esse negócio aí. Aleluia, alabaçubirequével. Afinal, qual é a reação dos discípulos, Denise? Deus quer tratar na vida do casal, Rabandokishemini Blokamandahai. Dubidiquisto Manassian, decoba eu dou. Tem um vento que Deus precisa amainar. Ele é o timoneiro, mas depende de mim e de você também remar. Fazer a tua parte. Mas pastor, porque eu vou remar se a outra? Não importa, nós temos que ir até a última força. Quando exaurimos a nossa força, então vem Ele com o milagre. Quantas coisas eu queria que fosse diferente na minha vida, mas não é. Vou parar, vou desistir, vou largar a Deus, vou cair no mundo. Prazeroso? Sim, é prazeroso. Mas são momentos prazerosos. Porque lá fora está um verdadeiro caos. E não quero ser pessimista nem alarmante. Porque tudo que se fala aqui, infelizmente, se coloca na internet e diz que o pastor falou disso que eu não falei de nada. Deus manda dizer que os últimos dias serão dias difíceis e trabalhosos. Porém, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus tem sim, como a Navassubidekevia, um tratamento específico com aquele que me serve, Emanai, aquele que me busca, esse me encontrará. Ai, Shebácia.